Fala pessoal, tudo certo com vocês? Pessoal, vamos tratar de assuntos sobre o Internacional. Hoje, dia 4 de abril de 2023, o Inter completando 114 anos de história. Uma história belíssima, repleta de títulos. Uma das histórias mais importantes do futebol mundial. Esporte Clube Internacional, 114 anos. É uma honra torcer para esse clube. Gente, hoje é festa, hoje é comemoração pelo aniversário do Inter, pela estreia aí gera uma expectativa de estreia na Libertadores, como vai ser o jogo do Inter contra o Independiente Medellín, lá em Medellín, no Atanásio Girardot, mas a gente tem que falar sobre o Inter, falar sobre as coisas que estão acontecendo. Primeiro, o Inter anuncia Gustavo Campanharo, volante, camisa 5, joga assim na primeira função de meio campo, 30 anos. Esse jogador passou pela Chapecoense e pelo Juventude e não teve brilho, não teve destaque. Inclusive na Chapecoense divide opiniões, alguns gostam, outros não. Lembrando que na Chapecoense ele jogou como camisa 10, hoje ele é camisa 5. Lá na Turquia ele foi recuado para a primeira função do meio campo. Não tem nas suas características, pelos vídeos que a gente vê, pelo material que a gente busca, porque eu desconheço o jogador. Mas dá pra ver que o forte não é a marcação. Não querendo fazer crítica nenhuma, não tendo nenhum preconceito, né, formado em relação ao jogador. Mas se o Inter necessita de um camisa 5, precisa trazer uma solução. Traz um jogador que é uma aposta e um jogador que não tem a marcação como sua principal virtude. Tem uma boa saída de jogo, tem um bom passe, visão, tudo mais, mas só a gente esperando para ver. Mas a gente sonhava com o Cuéllar e nós acordamos com Gustavo Campanharo. Mais uma vez, não conheço o jogador, então por isso não vou fazer críticas. Mas é que a régua foi lá em cima com o Cuéllar, porque nós sabemos o que o Cuéllar pode entregar. Já o Campanharo a gente não sabe, pelo menos eu não conheço o jogador. Passou pelo futebol brasileiro, mas eu não lembro dele. Segundo ponto, o Internacional consegue antecipar a vinda do Arangues. Fantástico, show de bola. É um jogador que precisa se ambientar já a Porto Alegre de novo, precisa conhecer esse novo grupo de jogadores, conversar com o Mano Menezes, sentir a grama do CT, sentir a grama do Beira-Rio. Então é muito importante o Inter conseguir ter antecipado a vinda do Arangues. Um grande reforço, tem que ver como é que ele vai estar clinicamente, mas tecnicamente é um jogador fora da curva para a posição que ele costuma jogar, que é o camisa 8, vestindo a camisa 20, né, mas sendo o camisa 8 da equipe. O Inter busca também o Jean Dias do Caxias, um jogador de 32 anos que fez um bom campeonato gaúcho. E aí, gente, eu posso ser um pouco duro, mas é desespero, né? É desespero. O Inter tá pegando um jogador rodado, que não teve grandes clubes na carreira e já tem 32 anos. Podem me criticar, falar que eu tô fazendo pré-julgamentos a esse atleta. Mas, gente, a gente esperava jogador mais qualificado, né? Jogador mais jovem. Jogador que talvez tenha mais relevância na carreira. Nada contra o Jean Dias, fez um belo campeonato gaúcho. Merece realmente ser aplaudido, parabenizado pelo bom campeonato que fez. Inclusive no jogo contra o Inter ele foi muito bem no Centenário. Mas Internacional, Alessandro Barcelos, não, né? Não vamos contratar um jogador vindo do Caxias com 32 anos que tem lapsos na carreira de algumas boas atuações. Eu não me agrada esse perfil de contratação. A gente espera a contratação de jogador jovem ou então com uma idade de 26, 27 anos, até os da Europa, como tá vindo o Ener Valencia, 33 anos, mas jogador nesse perfil. Não jogador de 32 anos que atuou no Caxias, atuou em outros clubes do interior e não tem relevância na carreira, não teve um clube de relevância. Talvez tenha sido o melhor período da carreira do Jean Dias esse do Caxias. Que aí o Inter vai buscar um jogador de 32 anos para compor grupo. Aí tira o lugar de um jovem da base promissor. Pode estar acabando também com a carreira de um jovem. Ou emprestar esse jogador jovem, ele rodar e não acontecer nada. Então vamos pensar um pouco. Por que o Inter está indo atrás do Jean Dias? Pô, 32 anos, jogador que joga no Caxias, fez um bom gauchão, mas não é jogador pro Internacional.
com todo respeito ao Jean Dias, eu não tô querendo desrespeitar o atleta, mas não é jogador pro Inter. Não é jogador pro Inter. E isso mostra que o Alessandro Barcelos está desesperado. Porque se esperou, esperar a janela fechada da Europa, fechou a janela da Europa, o Inter não carteou, o Inter não trouxe, o Inter ficou analisando e não trouxe. E aí vai no desespero atrás do Jean Dias, vai no desespero atrás de outros atletas, que não se teve tempo nem para analisar os atletas, só vai se contratar para ter número. Aí não dá, gente, não dá. Agora vamos falar de Libertadores. Antes, eu quero que tu te inscreva no canal, compartilhe com os amigos, família, compartilha, pede para descer o dedo no like, deixa bastante like. Nossos vídeos estão tendo bastante visualizações, tem alguns que já estão alcançando aí uma meta que a gente esperava. Então a gente espera que vocês ajudem o canal a crescer. Para isso eu conto contigo. Compartilha, curte, ativa o sininho para receber as notificações. E vamos falar sobre o Internacional. O Internacional não faz um ano bom, é um ano ruim do Inter. O Inter teve alguns lampejos de qualidade, mas longe de ser o Inter da temporada passada, o Inter que a gente espera que volte a jogar futebol. Que seja aquele Inter de aproximação, Depena protagonista, Wanderson tendo combinação de jogada, Bustos muito agudo e uma marcação forte no meio campo. Esse Inter não apareceu. Tivemos lampejos de bom futebol, mas não apareceu por 90 minutos. Talvez nem por 45 tenha aparecido esse Inter que a gente espera, o vice-campeão brasileiro. O Inter hoje contra o Medellín começa a sua trajetória rumo ao tri da Copa Libertadores da América. Nós colorados estamos muito iludidos, com expectativa, porque a gente é colorado, a gente tem sentimento. Então a gente quer que o Inter vença essa Libertadores, quer que o Inter arranque bem na estreia, mas a gente precisa saber qual Internacional vai a campo. É o Internacional de 22 ou o Internacional de 23? A tendência é que seja o Internacional de 23. Não que seja aquele Inter encantador, até porque acho que em uma semana não tem como mudar muita coisa. Mas a gente espera pelo menos que esse time seja aguerrido, dispute dentro de campo, e aí que o Mano Menezes consiga aos poucos ir encaixando as peças. A tendência de time hoje, a tendência, Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Tauan Lara na esquerda, Vitão Mercado, dupla de zaga, abertura de meio campo Gabriel Baralhas, ao lado de Baralhas Depena, aí Alan Patrick, Maurício e pela esquerda o Wanderson e o homem de referência Luiz Adriano. Talvez a única dúvida seja entre Tauan Lara e Nico Hernandes e Wanderson ou Pedro Henrique, seriam essas as dúvidas. Também teria uma dúvida na abertura do meio campo entre Baralhas e Johnny, e eu acredito que começa o Baralhas, pelo indicativo de treinamentos do Inter, eu acredito que o Baralhas. Que o Inter consiga fazer um bom jogo, o Inter consiga trazer os 3 pontos para Porto Alegre, arranque bem na Copa Libertadores da América, concentre e que aos poucos vá retomando o bom futebol, que a gente sabe que esse grupo tem potencial, que o treinador tem potencial. O Arangues chegou não, né? O Arangues vai chegar nos próximos dias, tem um tempo de recuperação, mas vai se ambientar e aí sim o Inter volta a ter o camisa 8. Que desde a saída do Edenilson o Inter não tem mais um camisa 8. O Inter teve adaptações ali, mas não teve nenhum jogador realmente da função. E pode ser que a solução seja o Arangues. Por qualidade, a gente sabe que é. Tem que ver como é que vai estar a parte clínica, parte mental e a ambição do atleta. Mas Arangues nos próximos dias chega, Campanharo já anunciado pelo Internacional, e o Inter vai se movimentando ainda para tentar a inscrição desses jogadores que já estão na pré-lista da Copa Libertadores. Mas o Inter ainda tenta Jean Dias e mais alguns atletas. Valeu?